Ok, nesse momento iniciamos a gravação da tela, então quem tiver algum problema de disponibilidade de voz ou imagem, por favor se retire e utilize esse conteúdo depois aí quando disponibilizado na mídia social. Então, para a gente deixar registrado, né, o nosso objetivo de hoje, estou com um simulador de 8 saídas digitais no endereço 23, a partir do endereço 1, saídas digitais, variável do tipo coil status. Estou confirmando que esses endereços estão realmente em comunicação Modbus através do Modscan. O Modscan, na verdade, faz o papel do mestre nessa história toda, e ele monitora e interage em cada um dos endereços que nós estamos aqui trabalhando. Então, eu tenho uma situação, um ambiente de teste aqui funcional para que a gente possa fazer essa experiência de hoje. E a experiência de hoje tem o objetivo do seguinte, criarmos aqui formas de interagir com essas 8 saídas digitais desse pseudo equipamento configurado no ID23, no endereço Modbus Ethernet, conforme a gente representou para vocês. Então, vou mostrar para vocês como é que a gente faz essa interação no sistema de supervisão. Tá? Então, já abri aqui o meu Ellipse SCADA na versão demonstração. Venho aqui, arquivo, nova aplicação. Eu já tenho algumas aulas aqui gravadas, mas vamos criar aqui aula 01. Eu não posso trabalhar com espaços, botões. Salve. Então percebam, ó, o registro da onde está salvo a aula, né? C2 Programs, Program File, x86, Ellipse SCADA, Drivers, aula 01 botões. Relembrando, vamos lá, quais os 3 passos básicos para a gente trabalhar com isso daqui? Só um minutinho. Oi. Relembrando, os 3 passos básicos para a gente trabalhar com sistemas de supervisão. Passo número 1, configuração do driver de comunicação. Vamos lá no Organizer, né? Nesse ícone que parece um fluxograma, chamado de Organizer. Vamos lá no item Drivers. Adicionamos um novo driver. Procuro aonde eu instalei esse tal desse Modbus DLL. Para mim tá fácil, ó. Eu deixei ele gravado na pasta da instalação do Ellipse SCADA dentro da pasta Driver. Então, sempre que eu precisar, eu já sei onde ele está. Então, quando vocês fizerem o download do software, presta atenção onde você salva o arquivo, porque você vai precisar procurar esse arquivo no local correto. Tá? Então, tá aqui, ó, Modbus DLL. Ele reconheceu como um driver Modcon Modbus instalado. Uma vez que eu instalei o driver, eu tenho que configurá-lo. Eu tenho que dizer o seguinte, olha, este driver vai trabalhar da seguinte forma. Onde é que a gente faz isso? Através do botão Extras. Botão Extras. Qual o tipo de Modbus que eu vou trabalhar? O tipo de protocolo? É um Modbus do tipo TCP. O Modbus TCP necessita de uma interface no setup de uma interface Ethernet. Se eu preciso de uma Ethernet, eu preciso configurar a pasta do serial? Não. Então essa pasta do serial verifica, está tudo apagado. Eu tenho que ir na pasta do Ethernet. E na pasta do Ethernet eu vou entrar com o endereço IP da máquina que eu estou utilizando o simulador ou do endereço IP do equipamento que está realmente em campo instalado. Seria, no caso, 192.168.50.19. Como é que eu sei esse endereço, professor? Muito bem. Tem um íconezinho no Windows chamado Command.
CMD. Se eu clicar no iniciar e digitar CMD, vai aparecer isso aqui, ó, prompt de comando. No prompt de comando, eu utilizo o seguinte recurso, ipconfig, e dou um Enter. Quando eu digito ipconfig, ele vai mostrar em algum momento o endereço IPv4 do meu adaptador de rede. E está aqui, ó, 192.168.50.19. Esse é o endereço da minha máquina. Ah, professor, mas e se eu tiver com um elemento de campo? Como é que eu sei o endereço dele? Esses endereços de campo têm que ser muito bem configurados e identificados, tá? Porque em campo é muito difícil você descobrir qual o endereço IP desse dispositivo. É algo que normalmente você faz numa bancada de teste, né? Num ambiente controlado, você configura esse dispositivo, configura o endereço IP dele, você cria uma etiqueta, você cria um tag físico para identificar esse dispositivo em campo. Aí depois que você configurou, que você fez tudo isso, aí sim você vai e instala esse equipamento em campo. Tá? Por quê? Quando eu tiver que fazer uma substituição, quem eu vou substituir? Ele vai pegar no equipamento físico e vai ver todas essas informações. E com base nessas informações, ele já vai trazer um item para reposição previamente configurado da forma como ele foi concebido no projeto. Tá? Então, essa parte de configuração de endereço é algo que a gente sempre faz previamente à instalação do equipamento em campo. Tá claro isso? Cauê comentando que está no transporte público e o sinal está oscilando, mas está acompanhando. Cauê, essa aula está sendo gravada, então ao final dela ela será disponibilizada para vocês aí no ambiente do YouTube. Então se você perder algum detalhe, não se preocupe. Você vai estar coberto com essa aula gravada, ok? Vamos lá, configurei o endereço IP. O que são essas duas últimas pastinhas aqui, professor? Está aqui, ó. Pastinha do modem. É quando eu utilizo uma linha de escada. Isso daqui é muito comum em plantas aí do tipo Sabesp, essas unidades de tratamento de água e esgoto, né? O compartilhamento de informações através de linha de escada. Então eu tenho a possibilidade de interligar dispositivos através de linhas telefônicas. Então eu uso essa pasta do modem para fazer configuração. Não é o nosso caso. E tem essa pasta do RAS. O RAS é uma forma de comunicação também através de telefonia celular, GPRS, GSM e tecnologias mais antigas. Tá? Também são formas de você coletar e transferir esses dados de um local a outro. Nós também não vamos utilizar ele na sala de aula. Então, nós paramos aqui na nossa pasta de configuração, a pasta Ethernet. Feito isso, dou um OK, fecho as propriedades do driver e eu tenho dessa forma um driver 1 configurado. Até aqui, alguma dúvida? Tranquilinho, né? Qual que é a segunda etapa que a gente comentou e eu expus para vocês na nossa última aula referente a isso daqui? Eu tenho que cruzar as referências, eu tenho que criar um que a gente chama de tag. O tagueamento, ou né, o aportuguesado, não sei o que é pior, tagueamento ou aportuguesado. É o etiquetado, né? É o identificado através de uma etiqueta. É o vínculo que a gente cria, tá? Para que este software chamado Ellipse identifique de uma forma mais amigável, uma forma mais fácil, os dispositivos que a gente está utilizando em campo. Tá? É uma caixinha amplificada, porque às vezes o ruído aqui está tão alto.
Por incrível que pareça, não tem aluno, mas às vezes o ruído está alto e a gente tem que amplificar o som aqui. Então, essa forma da gente referenciar essas grandezas que eu estou monitorando ou que a gente está, né, interagindo, é o que a gente chama de tagueamento. Tá? Então, a gente vai criar aqui, ó, um novo tag. Novo tag. E esse tag, ele pode ter um nome específico, ó, o nome do tag. Posso estar criando uma quantidade X de uma vez só. Então, por exemplo, eu posso chamar aqui, ó, saída underline gig, saída digital. Ok? E quantos tags eu quero criar? Eu quero criar 8 de uma vez só. Será que dá certo? Vamos tentar. Essas saídas digitais, ok? São do tipo cronômetro, ou seja, eu quero criar uma contagem de tempo com essas informações? Não, então não é essa linha que eu vou utilizar. Tá? Ela é um bloco de um PLC. Quando eu falo de um bloco de um PLC, eu estou falando onde eu dou uma referência inicial e essa referência ela é copiada para várias outras variáveis. É uma situação específica que a gente usa e não é aqui que a gente vai estar trabalhando. Tá? Ela é uma tag do tipo DDE. Né? DDE ele faz referência a uma variável que permite trocar dados com outros programas utilizando DDE. Tá, professor, mas o que é um programa que troca dado com DDE? Excel, Oracle, MySQL, ou seja, você vai criar um vínculo ativo com um banco de dados, conforme a gente viu lá na teoria. Lembra que a gente falou para vocês? Olha, uma das diferenças do supervisório é a possibilidade de você criar um link direto com os bancos de dados existentes no mercado. Essa daqui é uma das ferramentas para que você possa fazer isso. Tag demo, quando você precisa fazer alguma animação, alguma interação dentro da sua tela que não dependa de uma variável externa. Então você tem uma demonstração de uma grandeza analógica, uma grandeza digital. Numa outra aula a gente vai apresentar isso para vocês também. Ok? Assim como o tag expressão. O tag expressão eu preciso fazer uma conta, eu preciso trazer um resultado para vocês. Por exemplo, como é que eu transfiro uma grandeza de 8 bits, ou seja, de 0 a 255, numa grandeza em litros por minuto, de 0 a 150? Eu não vou ter que fazer uma conta para que essa conversão seja feita. Essa conta a gente faz exatamente aqui, no que eu chamo de tag expressão. Matriz. Né? Uma matriz é uma forma de você equacionar vários números de uma vez só. Né? Uma matriz 3x3, 2x4, blá, blá, blá. Vocês já passaram dessa fase, acredito eu e espero eu. Né? Mas não é o caso que a gente vai estar utilizando aqui. O tag PLC é o que realmente a gente vai estar utilizando. Afinal de contas, o meu simulador está simulando uma grandeza dentro de um PLC. Então é aqui que a gente vai estar utilizando. Mas para não deixar, já que eu falei de todos, né? O que é o tag RAM? O tag RAM é o mesmo conceito que a gente utilizava dos flags ou das memórias auxiliares dentro do CLP. Para que serve uma memória auxiliar? Para mim guardar um valor retentivo por um determinado tempo, um valor para mim fazer uma determinada conta. Né? Tem alguma motivação para eu criar essa referência virtual. Tá? Então o tag RAM ele possibilita a criação dessa referência virtual. Tudo bem? Isso aqui a gente vai voltar a falar em alguns outros momentos, mas hoje o que eu preciso fazer é o quê? É criar a saída digital através de um tag PLC. Na hora que eu dou o OK, olha lá, ele já marca todas as saídas digitais conforme eu criei. Só isso ele já sai falando? Não, eu preciso, deu erro. Eu preciso configurar cada um desses tags aqui para que eu não tenha dúvidas com quem eu estou falando, em qual endereço e qual alocação de memória que eu estou conversando.
Então, quais são as informações que eu tenho do meu CLP ou do meu simulador? Device ID. Essa variável número 1, eu tenho que buscar ela em qual dispositivo? No dispositivo 23. Então, como é que eu aviso esse tag que eu estou no endereço 23? Eu coloco aqui, ó, no campo N1, eu coloco o número 23. Ah, mas por que no campo N1, professor? Porque o cara que concebeu esse projeto, que desenhou esse programa, me falou o seguinte: no campo N1, coloque o device ID do endereço que você quer ler. Foi Deus que quis. Aceita que dói menos. Tudo bem? Campo N2. O campo N2 faz referência ao operando que o driver utiliza para que eu faça essa leitura digital. Que operando é esse? Ele aparece aqui, ó, nos extras dos drivers. Lembra desses operandos aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu até criei um 8 aqui na nossa última aula, mas eu não vou falar sobre esse 8 agora. Qual é a informação que eu tenho? Um coil status, ele é um bit de saída, ou seja, é um bit que permite escrita. Ó, tipo de data, bit, bit. Write é escrita, né? Quem que permite o write? Esse operando 7 ou esse operando 6? Ó, o operando 7 tem o known aqui no write, então não é o 7. Eu tenho que utilizar o operando 6 para trabalhar com variáveis do tipo coil status. Então eu venho aqui no tag, no campo N2 eu digito o número 6. O campo N3 eu não vou utilizar, e o campo N4 faz referência ao endereço do banco de dados, 0001. Então aqui o N4 eu vou colocar o número 1. E se tudo tiver certinho, o driver e o tag correspondente, eu vou fazer aqui leitura e ele tem que me dar um OK. Olha lá. Ele enxergou que esse dispositivo, nesse endereço IP, nesse device ID, a leitura de um coil status do endereço 1 está ligado. E ele está ligado mesmo? Oh, não é que ele está ligado mesmo? E se o CLP, que é o meu simulador, mudar de estado? Ó, o CLP desligou a variável 1. E eu fizer uma nova leitura aqui no SCADA. Olha lá, vou fazer a leitura. Ler. Desligou, realmente. Então eu estou interagindo com o meu simulador. Professor, não é uma saída digital? Quer dizer que eu posso escrever aqui também? Ó, eu posso colocar um 1 aqui e escrever? Olha lá, escrita, OK. Nesse instante, se eu for no meu simulador, o endereço 001 está com o valor 1. OK? Dúvidas aqui? Esses campos, Oi, Alandre, tá meio ruim teu microfone. esse valor deixa mesmo? Ou qual é a relação disso daí? Eu realmente não consigo te ouvir. Você está no Viva Voz? Não, pior que não. Tenta falar um pouquinho mais difícil. Esse download... O scan. Esse valor do scan é 1000 ou muda ele também? Ah, esse scan, o valor de scan. O que quer dizer um scan de 1000? A cada 1000 milissegundos ele faz uma nova leitura. Então, quando eu coloco a aplicação para rodar, aqui, ó. Isso aqui é colocar a aplicação para rodar. A cada 1 segundo ele vai fazer uma leitura ali. Né? Mas está em branco, professor? Eu não cheguei na parte da tela ainda. Tá? Mas esse scan quer dizer exatamente isso. Se eu colocar 500 milissegundos, ele vai fazer uma leitura, 2 leituras por segundo. Tá? A questão é, eu tenho que tomar cuidado com isso daqui, porque se eu colocar uma velocidade muito rápida, eu posso começar a gerar erros na minha aplicação. Porque a rede, porque o dispositivo
pode não atender o scan rápido. Tá? Então, normalmente a gente deixa uma leitura por segundo mesmo, uma leitura a cada 1000 milissegundos. Ok, beleza. Fechou. Mais alguma dúvida? Só um minutinho. Então, essa configuração dessa etiqueta tem que ser replicada nos demais, né? Ou seja, o tag 2, ó, é o mesmo ID. É 23, que eu escrevi 26. É 23. Cada um dos tags tem que ser configurado de acordo com o device ID que eu estou utilizando. Quer dizer que eu posso ter, por exemplo, 4 saídas digitais no ID 23 e 4 saídas digitais no ID 25? Sim. Se eu tiver, por exemplo, 2 simuladores aqui rodando simultaneamente, com IDs diferentes, simulando 2 equipamentos distintos numa rede onde eu estou interligando esses equipamentos, eu posso sim, cada um deles configurar de uma forma distinta. Faz sentido para vocês ou não? Tudo bem, pessoas? E professor? Mas o N4 vai mudando aí, né? De acordo com a saída, né? Aqui, ó. Saída 1, endereço 1. Saída 2, endereço 2. Saída 3, endereço 3. Tem que ser cada um configurado de um jeito. Senão não faz sentido, né? Mas e se eu repetir o endereço 2 vezes aqui? Você vai ler em 2 lugares distintos a mesma coisa. O professor bugou aqui. Peraí, vamos lá. 5, 6, 7 e 8. Agora sim. Cada uma dessas variáveis, ó, você tem que fazer aí a leitura, escrita, leitura, escrita, tá? Ok? Então eu tenho aqui, ó, 8 etiquetas aqui, 8 tags configurados na minha aplicação. Nenhum segredo, né? Próxima etapa. Elementos gráficos. Como é que a gente vai representar essas variantes? Né? Faz sentido a gente colocar um display numérico aqui? Se está 0 ou 1? Não faz muito sentido, né? O que normalmente a gente relaciona com ligar e desligar um dispositivo? A gente relaciona com o quê? Com um botão, tá? Quando a gente está compartilhando a tela, o Ellipse tem um sério problema aqui, ó, de a gente largar o cursor, ele não mostra do que é. Se eu não estivesse compartilhando a tela, eu ia levar o cursor até o elemento gráfico, ele escreve para você, ó, isso aqui é um botão. Então tá aqui, ó. Eu criei um elemento gráfico, eu arrastei, cliquei numa posição inicial, soltei numa posição final. E esse elemento gráfico pode ser aí, ó, moldado no tamanho na tela que você quiser. Faz sentido um botão desse tamanho na tela? Eu acho que não. Então a gente pode enquadrar ele de várias formas. E se eu der 2 cliques nesse elemento gráfico, olha lá, como é que eu sei que isso daqui é um botão, não é um texto? Ele me mostra aqui, ó, propriedades do botão. Tudo bem? Esse botão pode ser momentâneo, pode ser liga-desliga, ou pode ser do tipo jog. Né? Momentâneo, enquanto está pressionado, ele faz a função. A hora que você solta, ele para de fazer. Liga-desliga, como se fosse um interruptor, um interruptor de lâmpada de dentro de casa. Aperta uma vez, ele liga, aperta de novo, ele desliga. E o jog? O jog ele é um interruptor de pulso único. Tá? Você pressiona, ele vai gerar um pulso e vai fazer a função dele.
Então a gente vai utilizar aqui, eu quero ligar e desligar o motor, então eu vou utilizar a opção liga, desliga. Existem alguns modelos já pré-definidos, ó, ligado, desligado, alavanca, tá? São todos elementos gráficos aqui já meio que desenhados. E existe aí opções de utilizar de bitmap ou outras configurações que a gente vai ver num segundo momento. Então vamos utilizar esse botãozinho aqui, eu gosto desse aqui ligado, desligado, por enquanto. Mensagem. Tem um texto escrito aqui que eu posso configurar. Posso colocar aqui, ó, desligue e ligue. Posso colocar um negócio resumido. Posso colocar off e on. Posso colocar ligar, desligar. É um campo que você pode estar trabalhando de acordo com a sua necessidade. Posso alterar a cor de fundo. Ele permite aí essas configurações. O interessante aqui, ó, essa é a mensagem que aparece quando o valor está em 0. Essa é a mensagem que aparece quando o valor está em 1. Ok? Tamanho e posição. Por coordenadas cartesianas, a gente pode trabalhar com localização desses itens. E por referência numérica, a gente também pode trabalhar com esses itens. Isso me facilita no quê? Se eu tiver que fazer 50 botões dessa mesma forma. Se esse botão começa no 00 e ele tem 80 de largura, onde que eu vou colocar o próximo botão? No x igual a 81. E o próximo botão? (161) e assim por diante, tá? Esse alinhamento você pode fazer através dessas coordenadas aqui da propriedade. Ou simplesmente pega e arrasta e coloca onde você quiser. Moldura. Posso dar uma moldura visível. Título. Saída 1. Motor 1. Ok? Tag. Estou falando do botão que vai ligar o motor 1. Então eu vou adicionar o tag 1. O que ele está me dizendo? Que o dispositivo está ligado ou desligado? Está ligado, né? E se eu pressionar esse botão? Desligou. E se o CLP decidir ligar esse cara? Ele assume a posição que ele vai estar trabalhando. Ok? Pausa para respirar. Vamos lá. Rosângela, você está muito quietinha hoje. O telefone do notebook não é muito bom para você. Então tá bom. Celular no notebook. Sem problema, mas você está entendendo? Tá tudo certo? Nossa, não estou acompanhando. Josebias, Matheus. Professor, estou acompanhando aqui. Professor, tem que trabalhar com dois aplicativos, um Modbus e o outro lá? O outro é o ModSim? Não, você pode comprar um CLP para você brincar em casa, aí você não precisa do ModSim, entendeu?
CLP baratinho aí, 1.500, 2.000 reais aí. Você compra um CLPzinho e você pode brincar com ele também. Mas se você não tiver essa grana, aí sim, aí você tem que usar os dois softwares. Ó, de novo, vou fazer aquela brincadeira que eu fiz com vocês, ó. Vou desconectar. Na hora o escada reclama, tá vendo? Ele realmente... Desculpa. Ele realmente encara esse software como um dispositivo. A hora que a gente vem aqui e reconecta, ele volta a funcionar. Perdão. Se você tiver 2 computadores em casa, você pode colocar o simulador num computador e a supervisão na outra, desde que os 2 computadores, obviamente, né, estejam em rede de comunicação. Então são possibilidades. Se a gente tivesse numa aula presencial, esse laboratório aqui foi preparado para 20 máquinas funcionarem simultaneamente. Você poderia estar trocando endereços e informações com as máquinas remanescentes aí, as máquinas do colega do lado. O colega do lado altera o valor, você monitora no seu próprio computador. Tá? Então, não necessariamente você precisa estar com os 2 softwares na mesma máquina. Se um software estiver na máquina A e o outro software estiver na máquina B, ele vai funcionar da mesma forma, desde que vocês estejam numa rede de comunicação. Ok? Então vamos lá. O que mais que falta aqui para a gente fazer? Isso daqui é uma forma da gente interagir, certo? Ligar e desligar esse motor remotamente. Como é que eu sei se esse motor está ligado ou desligado? Normalmente em campo, o que a gente tem? Tem uma indicação lá luminosa, né? Eu tenho uma lâmpada, eu tenho um sinalizador que vai me dizer se esse motor está energizado ou não. Não é essa a ideia? E a ideia do supervisor é fazer exatamente o quê? Repetir, replicar aquilo que a gente tem em campo. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso inserir uma lâmpada, inserir um sinalizador aqui, para que a gente possa estar trabalhando com isso. Ok? E aí a gente começa a procurar aqui nos objetos, né? Em todos os menus do Ellipse aqui, por uma lâmpada. E você não vai encontrar esse indicativo de lâmpada. Você não vai encontrar um sinaleiro, né, através dessa plataforma. Por quê? Ele enxerga que se eu preciso declarar que uma variável está de um jeito A ou de um jeito B, nada mais é do que um botão com a restrição de aceitar comandos externos. Olha lá, eu tenho como aqui, ó, habilita, aceita entradas de mouse e teclado. Se eu tiver removido essa variável aqui, ó, o que eu tenho agora? Eu não tenho mais um botão, eu tenho o que eles chamam de sinaleiro. Tá? Então, para esse fabricante específico, como é que ele me entrega uma informação de um sinaleiro? Com a criação de um botão desabilitando a função de teclado e mouse. Foi o fabricante que decidiu fazer desse jeito. Eu não tenho culpa sobre isso, tá? Era colocar mais um quadradinho aqui com um botão desabilitado, mas o fabricante não quis fazer isso. Então é assim que a gente cria os sinalizadores. Tá, professor, mas isso aqui não tem cara de lâmpada, né? Tá bom, então o que a gente pode fazer? Esse mesmo fabricante, ele me habilita um recurso que é o seguinte, ó, eu posso desenhar um botão.
eu posso criar um objeto, uma ferramenta simples, que nem essa daqui, ó. Estou no Python do Windows, tá? Eu posso vir aqui, ó, pintar de vermelho aqui no centro. O que eu vou fazer? Eu vou chamar esse cara de salvar como lâmpada vermelha. Só preciso saber onde é que eu vou estar aqui, depois eu não acho essa variável. Salvo em bitmap. Tá aí, eu tenho uma lâmpada vermelha. E se eu pintar ela de verde? Salvar como lâmpada verde. Ok? Todo mundo consegue fazer uma bolinha pintada no centro aqui com o Paint do Windows? O que a gente faz agora aqui, ó? Vou naquele cara que eu desabilitei a função de teclado e mouse e eu escolho a função aqui, ó, bitmap. Quando eu seleciono o bitmap em mensagens, ele pede para mim localizar. Qual bitmap que eu quero em nível lógico 0? Vou lá onde eu salvei os meus arquivos. Olha lá, lâmpada vermelha ou verde quando está em 0, pessoal? Qual que é o padrão por norma que a gente tem que utilizar aqui? Vermelho, professor. Vermelho? Vermelho significa o quê? Cuidado? Tá desligado, né? Não. Essa nomenclatura que você está falando é de botão. Botoeira vermelha desliga, botoeira verde liga. Lâmpada vermelha quer dizer o seguinte, ó, toma cuidado que o negócio está funcionando. E lâmpada verde quer dizer o seguinte, ó, está apto para ser energizado. Então, na sinalização por norma, ela define o seguinte, nível lógico 0, verde, está apto para ser energizado. Nível lógico 1, vermelho, toma cuidado que a bobina está ligada, você pode tomar um choque. Cuidado com o motor ligado, você pode perder o dedo e virar presidente. E coisas do tipo. Ok? Por norma, simbologia de sinalização é assim que a gente entende. É diferente do botão liga verde e botão desliga vermelho, tá? Isso aqui a gente está falando da sinalização do estado atual da grandeza. Tá claro? Tudo bem? Percebam que, ó, esse botão tinha uma área aqui, ó, e a hora que eu inseri isso daqui, ó, ficou menor, né? Posso fazer aqui, ó, tamanho original. Pronto. Fiz a adequação da imagem do meu bitmap de acordo com o dimensional da figura que eu estava utilizando. E agora, será que funciona esse negócio? Olha lá, ligado, vermelho, toma cuidado. Desligou, verde. Estou clicando o mouse no botão, liga, desliga, ok? Se eu clicar o mouse na lâmpada, ó, não tem que fazer nada. Então esse cara realmente virou um indicativo de funcionamento desse motor. Dúvidas? Então, professor, tem que ficar ligado, porque para efeito de sinalização é diferente do que a gente tem em mente, de que verde é liberado e vermelho é parado, é como se fosse um farol de trânsito. A gente usa diariamente isso, então a gente tem isso gravado na nossa mente, como quando fosse verde estaria liberado, mas no caso de sinalização, tem que tomar muito cuidado, porque é o contrário. Se está verde é porque está energizado, está apto a funcionar. Você tem que seguir a norma do local que você está utilizando, tá?
Se o local está te exigindo, olha, eu quero que você sinalize equipamento ligado verde, sinalize desligado vermelho, pega uma documentação assinada desse cara, porque se ele tiver algum problema futuro, você está coberto. Se ele quiser transferir a responsabilidade, você está coberto. A gente pode, então, determinar isso no nosso procedimento padrão, no nosso processo da máquina. Você tem que dizer, olha, você está seguindo qual norma? Você está na NR10, 12, 15, 25, 38? Tá. Depende da norma. Por que você está me pedindo isso? E você tem que informar o cliente, olha, o padrão hoje que está sendo reconhecido, o padrão válido de informação, de sinalização, é esse, tá? O verde está apto para ser energizado, o vermelho, toma cuidado que o negócio está ligado. Ok? Rosângela, você ia falar alguma coisa? Sim, professor. Eu ia perguntar se dá para colocar cor diferente no botão liga e desliga. Sim. Vamos lá, ó. Ok? Então a gente pode polarizar, ó, ligar, verde, desligar, vermelho. O botão de ligar fica verde. Eu não gosto de fazer desse jeito, porque já é difícil vocês aceitarem essa sinalização. E você mostrar o pressionado vermelho com a lâmpada verde, pressionado verde com a lâmpada vermelho, dá nó na cabeça de vocês que a gente sabe. Tá? Então, num outro momento a gente vai fazer o quê? Vai criar um botão que é somente um botão de liga fazendo a função de uma botoeira. E o outro botão de desliga que é fazendo a função de uma botoeira. Verde que só fica verde, vermelho que só fica vermelho. Aí tudo bem, tá? Mas nesse que é tipo chave, que a gente está começando a conhecer as ferramentas, eu não gosto de pintar muito isso daqui não, porque trava a cabeça de vocês. Tá? Então, para esse início de conversa, vamos fazer assim. Mas aqui você troca praticamente tudo, ó, cor de moldura, tá? Você tem total liberdade de manusear isso aqui de acordo com o que o cliente pedir. Tá? Boas práticas definem o seguinte, existem normas para o padrão de cores, em termos de agressividade. Pensa, se ficar olhando o dia inteiro para uma tela em branco, que nem a gente está fazendo aqui, isso daqui agride também a visão, né, do cara que vai ficar monitorando. Então, normalmente são utilizadas cores mais suaves, né, esse tom de cinza, tons de azul, para fazer papel de fundo nessas plataformas. Né? O preto contrasta muito, então é evitado. Então, são boas práticas que cada cliente tem o seu, cada escritório de engenharia tem o seu. Então, a nossa função do lado de cá é, ó, existe, você desenha do jeito que você quiser. Quiser colocar a foto do professor ligado, a foto do outro professor desligado, também dá. Ou seja, desde que você puxe de um bitmap, você coloca a instrução que você quiser aqui dentro. Ok? O que mais? Professor, só uma pergunta. Eu cheguei, era umas 10 para as 8 que eu tava vindo do trampo. Essa aula começou sendo gravada, não é isso? Já temos, ó, 44 minutos de aula gravada. Depois ela vai ser disponibilizada aí no... Beleza. Depois eu vejo o início que eu perdi. Fechou. Mais algum ponto? Rafael, Lucas, João, Cauã, Alandre, Matheus. Vamos lá. Ô, professor, tá disforme, né? Como é que a gente faz esse alinhamento aqui, ó? Funções de Windows, ó. Pressiono a posição inicial, solto na posição final, selecionei os dois objetos. Posso fazer aqui, ó, um ajuste de largura, um ajuste de posicionamento, alinhar à esquerda, um ajuste de altura. Pronto.
Tenho dois objetos simétricos que podem ser colocados um ao lado do outro. Pulo do gato. Ô, professor, Oi. Diga. aí nesse caso aí você consegue colocar as duas lâmpadas uma do lado da outra? Sim. Pulo do gato. Eu criei um conjuntinho aqui, né? Lâmpada, botão. Vou remover o tag. Vou remover o tag. Ctrl C, Ctrl V. Não são 8 motores? Ah, mas peraí, dá para copiar de 4 em 4? Ctrl C, Ctrl V. O que eu faço agora? Essa lâmpada é do tag 1. Qual a mensagem que eu quero? Motor 1. Botão do tag 1. Picareta. Na linha já volta. Falamos. Motor 1. E nessa aqui? Motor 2. Tag 2. Tag 2. Motor 2. E você pode ir aí só complementando as informações que estão faltando. Ok? Era essa a tua dúvida? Que aí dá para colocar, no caso, a lâmpada verde, né? E a lâmpada vermelha em seguida, no caso, a lâmpada verde está desligada e a vermelha ligada. Dessa forma aqui, a gente está verificando cada um desses bits de forma individual, como tem que ser. Eu tenho 8 bits, eu tenho 8 variáveis digitais que eu vou poder trabalhar de forma individualizada. Certo? Certo. Mestre, faltou alguma coisa daquilo que a Não gente mesmo. define como padrão nessas aulas aqui? Não mesmo. Você fez 2 aulas numa. Não mesmo. Está até exagerado. Ah, eles vão pedindo, eu vou me empolgando, cara. Então, Não mesmo. Tá. se tá rendendo, Perfeito. Perfeito. é para compensar a atividade. Eles vão ter que replicar tudo isso daqui agora. Sem ter o elipse instalado. Tag 8, moldura 8. Tag 8, moldura. Olha lá. Motor 2 não está ligado aqui, ó, no simulador? Motor 2, ó, toma cuidado, ele está ligado. E se eu desligar o motor 2 local? Motor 2 desliga remotamente. Vamos desligar todo mundo. Motor 4, motor 7. Agora vamos ligar todo mundo. Olha o erro do professor. O que o professor fez de errado aqui? Só errou na lâmpada, ó. Tá tudo ligado. Lâmpada errada. ESC. O que eu fiz aqui? Eu não coloquei o tag. Então, realmente, não tem como ele saber que tá ligado. Agora sim.
Posso desligar um por um. E a supervisão obedece. Vocês conseguem enxergar o potencial dessa ferramenta? Tudo bem que eu estou na mesma máquina, tá? Mas se eu tiver um enlace de fibra ótica aqui, eu consigo ligar e desligar, por exemplo, a lâmpada lá na portaria DTEC. Por que a fibra ótica? Porque eu tenho que ter uma distância, né? Um link de comunicação que cubra essa distância toda que a gente tem aqui. Eu estou no bloco 5. Né? Então tem uma distância razoável para lá. Assim como ele pode apertar um botão de emergência e eu aqui na minha sala, na minha tela, monitorar que ele está com alguma urgência lá para ser resolvida. Essa é a grandeza e a beleza dessas plataformas que monitoram isso. Certo? Dúvidas? Comentários, reclamações, vamos lá. Sugestões? Agora nada, professor. Eu acho que é só a gente treinando isso daí mesmo. Ver se vai. Tá fácil demais, é isso? A gente dificulta para a segunda aula. Não tá muito fácil não. Tem que treinar em cima disso. Quem tem a possibilidade de instalação desses softwares aí em casa? Levanta a mão para mim. Eu instalei só o Elipse, não instalei o Nordstand. Matheus, Valandre, Josebias, Rafael. Então, aí agora a gente chega no momento exatamente que complica, entendeu? Para mim gerar uma atividade referenciada nisso daqui, vocês têm que ter a ferramenta em casa. E eu não posso cobrar que vocês tenham um computador aí, que seja um computador com Windows XP, tá? Windows XP roda esse negócio aqui tranquilamente. Então a gente pode fazer sugestões do tipo, pessoal, assistam a aula, tentem replicar em casa. Se tiver alguma dúvida, nos consulte, gera aí um chat, gera uma dúvida lá, um request dentro da aula, para a gente poder ir orientando vocês aí no desenvolvimento disso. Quem tiver com link, né, e conexão e quiser compartilhar a tela com os demais colegas, a gente pode também aqui habilitar vocês, né, como apresentadores, para que vocês também façam um compartilhamento dessas telas aí no caso. Matheus está comentando, eu só não tenho o Elipse, o Modicin, o Modiscan já está baixado e funcionando. Perfeito. O Elipse, cara, é entrar no link lá, eu acho que eu passei o link para vocês, né, na nossa última aula. Ele vai pedir para você fazer um cadastro simples, nome, e-mail, para ele ficar te mandando propaganda de vez em quando. E você já faz o download do próprio site do fabricante, tá? Então, não tem muitos problemas, não. Se você está usando o Modicin e o Modiscan já está funcionando, já é 80% do problema resolvido. Agora, essa interpretação gráfica é onde... Esse celular está torrando a paciência. Essa interpretação gráfica dos recursos que a ferramenta disponibiliza, que é a graça, né? Esse cara que vai estar aqui monitorando essa tela não conhece Modbus. Ele não sabe o que é uma remota de dados. Ele não sabe o que é uma saída digital em campo. Mas ele sabe que a lampadinha vermelha no motor 1 quer dizer que o motor 1 está ligado para ele. A lampadinha verde no motor 8 quer dizer que o motor 8 está desligado para ele. Fica fácil você treinar um operador para uma tela dessa. Vocês concordam? Sim.
vou tentar trabalhar com os 2 computadores para fazer o teste. Então, fala o passo a passo. Eu tenho que baixar o mod sim, o mod e o elipse no outro, é isso? Ó, se você tiver com 2 computadores, o primeiro teste que eu recomendo você fazer é mod sim no computador A, mod scan no computador B. Ok? Se o computador B você tiver o mod scan e funcionar, já é problema resolvido da comunicação. A comunicação existe. Ok? E no computador que você instalou o mod scan, aí você instala o elipse. Porque o mod scan, na verdade, ele faz o papel do supervisório. Não é isso que a gente acertou? Entendi. E, assim, a gente estiver na mesma rede, eu sei que ele funciona, é isso. Isso. E aí, quando você tiver um passo mais avançado, você põe o simulador nos 2 computadores e o elipse nos 2 computadores, e um fala com o outro. Ao mesmo tempo que eu sou supervisório para um, eu posso ser simulador para o outro. Não tem restrição. Essa é a beleza da coisa. Entendi. Eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir. Então, vai por partes, ó. Se você conseguir replicar isso que a gente fez em sala, dentro do mesmo computador, com o mesmo endereço IP, o que vai mudar, tá? Ah, eu tenho 2 computadores, então tá bom, ó. Aqui no driver, ó lá, no extras, no Ethernet, você vai colocar o endereço IP do outro computador. É só isso que vai mudar. Tá? Se eu estou simulando no meu computador, eu vou colocar o endereço IP no meu computador. Se eu estou simulando de um outro computador, eu tenho que colocar o endereço IP do outro computador. Ok? Ok. O que mais que eu lhes ajudo? Pergunta, fazemos uma segunda aula com mais teoria? Vocês querem trabalhar um pouco com isso? O que vocês querem fazer? Na verdade, nós temos as 2 aulas com vocês, né? Se precisar, havendo interesse, principalmente, a gente fica aí até às 10 e pouco. Só me preocupa aqui a gente gerar muito conteúdo e vocês não conseguirem replicar depois. Vamos por partes, professor. Como diria Jack? Tá bom. Eu vou ficar conectado de qualquer forma, vocês podem me consultar. Vamos fazer um intervalinho, que eu preciso fazer um pipi house. Enquanto isso, eu vou subindo esse vídeo, vou disponibilizar o conteúdo para vocês. Conforme a gente já vem fazendo, né, esse conteúdo vai ser disponibilizado nos 2 grupos, grupo A e grupo B. Então, vocês acessem os conteúdos aí conforme a gente disponibilizar, tá bom? Mestre, alguma mensagem final? Só desejar uma boa noite a todos. Boa noite, crianças.